Boa tarde. Gente, eu vou estar mostrando para vocês agora uma receita de pão caseiro para quem é intolerante à lactose e à colina. Se você, além de ser intolerante à lactose, à colina, ou se você é intolerante ao glúten, pode fazer essa receita também, só troca a farinha de trigo por farinha sem glúten, né? Um mix de farinha sem glúten. Nunca só farinha de arroz, porque senão o pão fica muito pesado, ninguém come bolo e pão só de farinha de arroz. Tem que misturar aí com fécula de batata, com amido de milho, com polvilho doce. O bom é comprar já no mercado, é um mix de farinha sem glúten. Mas no caso aqui vai ter glúten porque é farinha de trigo. Mas não vai ter lactose, porque não vai ter leite. E também pouca colina, porque eu tô pondo pouco ovo. Então, o que vai nessa receita? Primeiro, ó, 150 não, um copo e meio. 150, gente, desculpa. Um copo e meio de água morna. Mas, gente, tem que ser um morno, água pra pão tem que ser um morno que a sua mão aguente a temperatura. Por quê? Porque se você pôr muito quente, mata as bactérias do fermento e o pão não cresce. Então tem que ser um morninho assim, em torno de 45 graus, mais ou menos, 50 graus no máximo. Então, ó, então vai aqui água, um copo e meio de água. Depois de um copo e meio de água, eu vou colocar aqui, ó, meio copo de óleo. O ideal é que seja óleo de girassol ou de canola, mas se não tiver, põe óleo de soja mesmo. Porque o óleo de soja tem um pouco de colina, né? Então, mas ou óleo de coco, no caso eu tô colocando óleo de soja mesmo. Aqui tem um ovo inteiro e uma clara. A gema do ovo tem muita colina, então tem que colocar menos. E aqui, gente, tem 3 colheres de açúcar e uma colher bem rasa de sal. Pão não precisa de muito açúcar. Tem gente que coloca muito açúcar, muito tempero no pão, aí fica aquele pão pesado, né? Esse pão aqui fica bem levinho. Depois disso tudo, eu vou colocar 40 gramas de fermento. Tá aqui dentro, ó. Fermento fresco, tá? Se for colocar fermento seco, coloca direto na farinha. Então, aqui tem 50 gramas de fermento fresco. Vou bater tudo e já mostro pra vocês. Aqui, gente, depois que eu bati tudo no liquidificador, vai ficar assim, ó. Aí despeja no recipiente, que dá pra amassar, que dá pra sovar a massa. E agora um pouquinho aqui no caneco. É só colocar a farinha de trigo e sovando, ó, até dar o ponto de pão, tá? Aí na hora que a massa estiver bem no ponto de pão já, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, depois, ó, de amassado, sovado, a massa fica assim, tem que sovar ela até ela desgrudar do recipiente que você tá coisando e da mão. Aqui no caso, eu sempre ponho luva, né? Peço pra pôr luva, no caso meu marido que tá amassando, mas eu sempre peço pra pôr luva porque não fica aquele grude na mão. Mas se você não tiver luva, amassa com a mão mesmo. E depois, aqui ainda tá precisando um pouquinho de farinha. Mas agora que ela foi amassada, tem gente que deixa descansar para depois enrolar. Eu não vejo necessidade de deixar a massa crescer 2 vezes. Então eu já amasso, já enrolo, aí depois que tá enrolado que eu espero crescer. Eu vou mostrar para vocês elas enroladas e cada um enrola do jeito que quiser. Se quiser fazer rosca, se quiser fazer pãozinho redondinho, do jeito que a pessoa achar melhor, ela faz. Aí, pessoal, aqui tá a massa, eu coloquei ela num recipiente com um pouquinho de farinha, pra mim poder tá abrindo ela com um rolo, pra poder fazer os pães. Mas aí, igual eu falei, se a pessoa quiser fazer bolinho, faz do jeito que ela bem entender. Pra essa medida de receita que eu pus, foi 1 quilo certinho de farinha, tá?
Então aí pra quem eu não falei o tanto de farinha. Outra coisa, às vezes a pessoa pode achar assim, 40 gramas de fermento é pouco. Gente, não é. Porque às vezes as pessoas fazem pães, assim, eu chego na casa das pessoas, me oferece pão, eu fiz um pão caseiro, come. Você vai comer, tá aquele gostão, aquele cheirão de fermento. Por quê? Porque põe muito fermento. E pão não precisa de muito açúcar, não precisa de muito tempero e também não precisa de muito fermento. Porque isso deixa ele uma massa bem leve, depois vocês vão ver. Aqui, pessoal, ó, eu enrolei, deu essas duas formas, né? Deu duas porque eu fiz bem grande, eles vão crescer. Vocês vão ver que eles vão ficar bem grandes. Mas se a pessoa quiser fazer menorzinho também, não tem problema. Depois que ele estiver crescido, eu mostro pra vocês eles crescidos e depois assado. Aqui, pessoal, o pão tem uns 15 minutos que ele tá aqui, já começou a crescer, porque hoje tá bem quente. Se for um dia frio, demora um pouquinho mais, mas não tá bom ainda de ir pro forno não, mas ele já tá crescendo, ó. Pronto, pessoal, o pão tá aqui, já cresceu bastante, né? Já dobrou de tamanho, ó. Agora já é hora de ir pro forno. Eu vou assar eles, logo mais mostro eles pra vocês já assado. Aqui, pessoal, os pães estão prontos, já assados. Ficaram assim, ó. Vocês veem que, né, cresceram bastante. Bem fofinho, bem macio. Essa aqui foi a primeira forma que eu tirei do forno. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro. Ó, pessoal. Fica bem levinho, bem levinho, bem fofo mesmo, ó. E aí a pessoa come como ela quiser, ó, com manteiga, com geleia. Pão bem macio. Muito bom esse pão. Façam aí e depois vocês botem os comentários aqui pra mim do que acharam.